Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Sejam muito bem-vindos à casa do Pai. Queria te convidar a se colocar em pé para juntos estarmos louvando ao nosso Deus, único digno de toda honra e toda glória, amém? Adora o Senhor com as suas palmas. Aquele que se assenta no trono, aquele que os anjos adoram, aquele que os seres viventes se rendem, Ele é santo, Ele é santo. Aquele que os joelhos se dobram, aquele que os anjos adoram, aquele que os mortos ressuscitou, Ele vem, e quando o dia do Senhor chegar, toda dor Ele fará cessar. Quando em glória o Senhor voltar, cantaremos aleluia. Quando o dia do Senhor chegar, toda dor Ele fará cessar. Quando em glória o Senhor voltar, cantaremos aleluia. Aleluia, Senhor, nós confiamos nas suas promessas, Pai. Nós ansiamos pela sua volta, Senhor. Abrir, aquele que o sol fez parar, aquele que a tempestade cessou, Ele é grande, poderoso, aquele que os olhos do cego abriu, aquele que a morte venceu, aquele que entregou sua vida por nós. Ele vem, e quando o dia do Senhor chegar, toda dor Ele fará cessar. Quando em glória o Senhor voltar, cantaremos aleluia. Quando o dia do Senhor chegar, toda dor Ele fará cessar. Quando em glória o Senhor voltar, cantaremos aleluia, aleluia. Ele reina, poderoso nas batalhas, venceremos para sempre, aleluia. Ele reina, poderoso nas batalhas, cantaremos aleluia, aleluia. Ele reina, poderoso nas batalhas, venceremos para sempre, aleluia. Ele reina, poderoso nas batalhas, cantaremos aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor, nós louvamos o Teu nome.
Aqui nesse lugar nós só antecipamos o que faremos por toda a eternidade. Estaremos dizendo que o Senhor é bom, estaremos contemplando a Tua grandeza, o Teu poder, o Teu mover, e venceremos para sempre. Lá não haverá dor, lá não haverá sofrimento, lá não haverá privações, lá não haverá angústias, nem sofrimentos, porque estaremos diante da presença do Deus que é a cura para todas as nações. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos sustenta aqui e nos prepara para um dia estarmos diante do Senhor eternamente cantando aleluia ao seu nome. E assim nós iniciamos essa adoração, esse tempo, nesse lugar, nessa construção que se torna igreja do Senhor nesse momento, reunido em pessoas que invocam o nome de Jesus, apenas antecipando, treinando e se preparando para o dia fazermos isso diante da tua face e por toda a eternidade, e por isso te louvamos em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo essa noite aqui nesse lugar de adoração, que não era nada agora há pouco, e agora se torna um dos lugares mais especiais da face da terra, porque era exatamente onde o povo de Deus se reúne para adorá-lo. Agora há pouco ele estava vazio, não tinha ninguém, era apenas um conglomerado de cadeiras, tipo tijolos, mas agora é um ajuntamento de pessoas que amam a Jesus, e isso transforma esse lugar num espaço de adoração. E para isso eu gostaria que você dissesse para a pessoa que está perto de você, que bom que ela veio, que bom que ela está aqui, dê as boas-vindas a ela, porque eu também quero dizer isso às pessoas que adoram pela internet, porque a tecnologia também nos permite sermos igreja à distância e estarmos juntos em adoração. Seja muito bem-vindo você e sua família, e que o Senhor possa ministrar seu coração essa noite profundamente. Isso, depois que você cumprimentou, pode se assentar por gentileza. Nós damos as boas-vindas para os nossos visitantes que estão vindo talvez pela primeira vez. Hoje um dia um pouquinho mais desconfortável para sair de casa, friozinho gostoso, mas que bom que você está aqui. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração, e essa noite vai marcar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Você não está aqui por um acaso e não veio a esse lugar também em vão. E por falar em estar aqui nesse lugar, eu quero falar para você de algumas programações da nossa igreja que estão em andamento. Quinta-feira agora a gente vai ter um encontro especial de homens e mulheres. Atenção, não é encontro de casais, é encontro de homens e mulheres. Seja você solteiro, esteja namorando, esteja noiva, esteja você viúvo, divorciado, casado, você pode vir, porque nós teremos um palestrante especial para essa quinta-feira, às 20 horas, que vai falar sobre os nossos papéis masculinos, os papéis femininos, e vai falar sobre como Deus direciona as nossas vidas para cumprirmos esse propósito que temos de sermos aqui na face da terra. Para você que tem filhos, o que a gente orienta? Lembra que quando a gente fala de encontro de homens e de mulheres, para você dar um jeito de permitir que seus filhos fiquem na casa dos avós, você se programe para isso? Esse caso é diferente. Você pode trazer os seus filhos, porque nós teremos estrutura, teremos salinhas preparadas, menos berçário, tá bom? Menores de 3 anos nós não temos estrutura, mas acima de 3 anos você pode trazer seu filho, a sua filha, e ele será cuidado enquanto você estiver sendo ministrada e ministrado aqui nesse lugar, tendo em vista que se o pai e a mãe vêm juntos, com quem ficariam as crianças? Então precisa trazer, então nós preparamos a estrutura para você. Então não há desculpas para esta quinta-feira você não estar conosco aqui para ser ministrado por esse momento especial. Na sexta-feira é o dia de vigília, última sexta do mês, momento de oração, e eu convido você às 22 horas aqui no templo, nós teremos nosso momento de oração. Venha participar conosco. No sábado que vem, não esse sábado, é o sábado do encontro do DIP, e o DIP está com um tema bastante interessante, que é o Senhor do Tempo, e se você é jovem ou se sente jovem, quer participar, é sábado que vem, dia 27 de agosto, às 20 horas aqui no templo, o encontro da galera jovem, e tem uma palavra muito, muito forte em relação a esse tema, o Senhor do Tempo. E para finalizar a nossa conversa, não, tem mais um ainda, vou lá primeiro, eleições. Vamos para as eleições. Irmãos, se você ainda não indicou o nome do oficial, ou se você não colocou seu nome à disposição, faça isso, está acabando o prazo, tá bom? Então você vai indicar um presbítero, ou um nome para presbítero, ou 2 nomes, quantos nomes você quiser, tá? E vai indicar diáconos e diaconisas. Por isso, faça isso até agora, final de agosto, é o prazo máximo, que a gente vai dar o processo agora para a seleção dos candidatos e depois para a eleição. Então, dê o seu nome. Eu gostaria de me candidatar. Não tem nenhum problema, pode colocar o seu nome na lista também, desde que tenha pelo menos 3 anos de membro na nossa comunidade local, tá joia? E para finalizar, o aviso agora é para os homens, tá bom? O retiro de mulheres vai acontecer agora daqui uma semana, 2 semanas, né?
E agora chegou a vez dos homens se prepararem para isso. Para que você possa se programar na sua agenda e possa estar conosco, já passo a data e também já passo que as inscrições estão abertas na secretaria. E o valor é de R$240, o mesmo das mulheres, você pode parcelar em até 3 vezes no cartão, esse valor, e nós estaremos recolhendo as fichas aí durante agora esse final do mês e começo do mês que vem. Agora, eu já fiz o retiro, que tal você abençoar a vida de alguém? Que tal você investir na vida de uma pessoa aqui da igreja, ou até de um amigo que você gostaria, que está frequentando, e que você gostaria de ver esse encontro com Deus? Então, se você pode investir, patrocine a vida de alguém, investe e abençoa. Aí talvez você esteja dizendo, mas R$240 é caro, é um gasto a mais da minha família. Isso não é gasto, queridos. Gasto é comprar remédio. Gasto é deixar a torneira aberta e gastar mais água. Gasto é energia elétrica desperdiçada. Gasto é quando a gente bate o carro, né? Isso é gasto. Isso aqui é investimento, porque com certeza o que você vai viver naquele lugar impactará a sua vida, transformará a sua história. Então eu encorajo você fortemente a participar do Retiro de Homens, fazendo sua inscrição, pegando lá e fazendo o seu acerto na secretaria e fazendo a sua ficha de inscrição. Você só pode levar a ficha de inscrição depois que você fizer a sua inscrição, tá bom? Então, se prepare para isso, porque até o dia 10 de setembro nós estaremos recolhendo os nomes e preparando para o nosso Retiro de Homens, dia 7 e 8 de outubro. Ainda falta aí 45 dias para esse evento acontecer e eu convido você a se preparar para isso, tá bom? Hoje nós estamos recebendo uma convidada especial, quero convidar a Lorena a vir aqui à frente. A Lorena vai compartilhar com você e comigo o que Deus tem feito na vida dela como missionária, os trabalhos, as atividades que o Senhor tem usado ela a fazer aqui no Brasil e também fora. Daqui a pouco ela vai compartilhar das experiências dela. Obrigada, pastor. Boa noite, igreja, paz. Estou muito feliz de estar aqui de volta, minha casa, minha família. E como o pastor falou, são novos tempos, né? Obrigada. Eu queria compartilhar com vocês, eu não sei se vocês se lembram, mas o Henrique esteve aqui conosco em dezembro do ano... Dezembro? E nós noivamos aqui, então já estamos com o nosso casamento marcado, dia 3 de dezembro, nós nos casamos, e depois disso nós vamos para o Rio de Janeiro, para um tempo de capacitação ainda maior, que é na nossa área de atuação, que é oração, intercessão, casa de oração e sala de oração. E isso inclui também na nossa base missionária, que é o lugar que nós estamos ainda hoje, que é no Mato Grosso. E na base missionária do Mato Grosso, nós fazemos viagens para vários lugares. E nesse primeiro semestre de 2022, nós fomos para a Europa. E todas as vezes que nós fazemos um evento novo, todas as vezes que nós convidamos pessoas novas para participar das nossas programações, nós, como IPI de Sertanópolis, vamos juntos. O que eu quero dizer com isso? Todas as vezes que a igreja investe, todas as vezes que a igreja intercede, todas as vezes que a igreja manda uma mensagem perguntando como está a missão, isso significa que nós, como IPI de Sertanópolis, estamos atuando não só em Sertanópolis, não só no Paraná, mas também no Mato Grosso e agora na Europa, tá bom? E sempre que a gente faz essas viagens, nós tiramos tempos de orações para perguntar ao Senhor o que Ele quer comunicar com esse povo. E como nós já sabemos, através da história, a Europa é um celeiro de missionários. A Europa, por muitos tempos, foi lugar de nascimento de missões, foi lugar de envio de missionários. A Europa é um ambiente propício para a palavra do Senhor. Mas a verdade, e isso é com muita tristeza que nós comunicamos isso, é que nesses últimos tempos, a Europa tem passado por tempos muito difíceis, inclusive a igreja europeia. Então, nós, como IPI de Sertanópolis e base missionária da Jocum, entendemos do Senhor de passar 45 dias lá com uma equipe de 18 missionários, mais ou menos. E a outra parte da equipe passou um tempo em Portugal. E essa palavra de Ezequiel 37 foi a palavra que o Senhor entregou para nós como equipe do Reino Unido, que é sobre uma terra onde existiam muitos profetas mortos espiritualmente. E o Senhor nos levou para lá com uma mensagem,
com uma visão. Profetizem nesse lugar, porque eu quero restaurar a minha casa, eu quero restaurar o meu templo aqui na Europa. Então, nós ficamos 45 dias lá, e eu quero compartilhar com a igreja o que nós, IPI Sertanópolis, fizemos lá, tá certo? Então, nós ficamos nessa igreja, fomos recebidos por essa igreja, nós ficamos fixamente nessa igreja, e lá o sistema é anglicano, tá bom? Então, essa igreja aí, é muito interessante a história dela, porque toda a equipe chegou lá, e foi um tempo de muitas surpresas de Deus, porque era um tempo de transição para essa igreja também. Então, eles estavam com uma nova reverenda, eles estavam com novos irmãos, e a localidade dessa igreja é em um bairro de imigrantes. Então, grande parte dos membros dessa igreja, que não eram muitos, eram portugueses, africanos, ingleses. Então, olha quantas nações nós servimos como IPI de Sertanópolis, olha quantas nações o reino de Deus tocou lá na Europa. E o mais interessante, irmãos, é que o povo inglês, na sua cultura, eles não são muito receptivos, eles não são como nós brasileiros, que sempre está conversando e olha no olho, e, né, nesse jeito brasileiro. Então, foi muito difícil cultivar relacionamentos naquele lugar. Porém, o Senhor foi fiel à palavra dele, e com muitas orações, muita insistência naquilo que ele estava falando, nós conseguimos vencer várias barreiras, nós conseguimos romper com coisas das quais o Senhor tinha entregado para nós. Então, eu quero compartilhar com vocês sobre essa quarta foto desse slide. É uma mulher que ela é membro da igreja, e nós, lá nessa igreja, na Europa, nós fizemos salas de orações semanais, né? Então, nas nossas últimas salas de orações, essa mulher pegou o microfone e falou: eu preciso compartilhar com vocês o que Deus tem compartilhado comigo. E eu tenho sentido isso, o Senhor está falando comigo isso, eu estou ouvindo o Senhor sobre isso, isso e isso. Então, o que aconteceu com essa mulher foi um ato profético. Então, ela ouviu o Senhor, ela obedeceu ao Senhor. Então, isso é motivo de celebração. Essa mulher foi levantada por Deus, assim como mulheres têm sido levantadas por Deus aqui na IPI de Sertanópolis. E lá na Europa não foi diferente. E fora a igreja que nós ficamos fixamente, nós servimos várias outras igrejas. Eu não coloquei todas as fotos, porque senão ia ficar muito grande. Servimos essas igrejas também. Essa igreja da última foto é numa cidade vizinha de Londres, e foi um tempo muito proveitoso, onde nós cultivamos o que eu quero celebrar com vocês, que foi o relacionamento. E fora os tempos que nós tivemos com a igreja local, nós trabalhamos todos os dias, depois do almoço, com o evangelismo de rua, que também foi um grande desafio para nós, porque a estratégia que nós recebemos era de colocar uma mesa, servir um café, um chá, uma bolacha, tudo de forma gratuita. Então, a pessoa passava, às vezes ela pegava uma bolachinha, às vezes não, mas nós oramos muito e perseveramos na palavra que o Senhor deu. E a gente começou a perceber que as pessoas começavam a se achegar a nós. E teve um dia específico que uma mulher chegou para a gente e perguntou assim: escuta, por que vocês estão entregando café e chá aqui de graça? Porque aqui é um lugar que as pessoas usam para vender drogas, para se prostituírem. Por que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão fazendo isso? Então, quando nós ouvimos Deus e quando nós nos posicionamos com princípios bíblicos, com valores do reino, as pessoas veem mudança na nossa vida. E elas também querem aquilo que preencheu a nossa alma. E no evangelismo de rua nós provamos isso. Meus irmãos, ninguém resiste ao Espírito Santo. Ninguém resiste ao poder de Deus. Nem que a pessoa não olhe no olho, nem que a pessoa passe por nós e não nos veja. O poder do Espírito Santo é maior do que todas as nossas barreiras. E, por fim, relacionamentos. Nós entendemos biblicamente que nós fomos chamados para nos relacionar com Deus, em primeiro lugar, com o nosso irmão e com a criação.
e como foi precioso esse processo de relacionamento. Eu volto a dizer que é um povo individual demais, é um povo muito individualista. E nós precisamos celebrar que essas pessoas se abriram para um tempo maior de relacionamento com Deus e também de relacionamento com o irmão. Isso é um motivo de grande celebração para nós. Imagina, nós aqui em Sertanópolis fazemos festa das nações. E hoje eu estou trazendo para vocês, Igreja do Senhor, testemunhos das nações. Então isso é motivo de grande vitória, de grande alegria para o Senhor Jesus. E por fim, e não menos importante, eu queria que nós, como igreja, tivéssemos um tempo de clamor pela Europa, reconhecendo que é um tempo de dificuldades espirituais, é um tempo de morte espiritual, porém, a palavra do Senhor é viva e eficaz. A palavra do Senhor não muda, Ele continua sendo fiel. E se nós, como igreja, cremos nisso, nós precisamos não somente ir à Europa, não somente investir, mas também orar. Orar para que essas pessoas, esses pastores, essas pessoas que têm sido levantadas pelo Senhor, continuem sendo curadas por Jesus, porque só Ele pode curar. Só Ele pode transformar o nosso pranto em alegria, e nós cremos nisso. Então eu também queria que nós como igreja orássemos para que o Senhor continue levantando pessoas que vão temer a Ele diariamente e vão ser servos do Senhor com a luz da palavra. E que a igreja também se comprometa com o evangelismo de rua e o movimento de oração no Brasil e em todo o mundo e na Europa e até que o Senhor venha. Amém? Então, eu queria, por gentileza, que a igreja se colocasse de pé e que juntos nós tirássemos esses últimos momentos de clamor pela Europa. Então, se coloque diante do Senhor e clame a Ele para que Ele continue enviando trabalhadores, que Ele continue levantando homens e mulheres que o amem e que a igreja avance. No nome de Jesus. Vamos orar? Sim, Senhor, nós queremos orar pela Europa nesse momento, Deus. Nós oramos no nome de Jesus para que o Senhor continue levantando homens e mulheres que te amem, homens e mulheres aptos, Senhor, para o Evangelho, homens e mulheres que não vão, Senhor, temer a homens. Senhor, continua levantando os seus servos, que vão ser fiéis até o fim. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós oramos para que a igreja europeia se comprometa com a sua palavra, se comprometa com o evangelho, se comprometa com o evangelismo de rua, se comprometa com buscar o perdido. Nós oramos no nome de Jesus para que a igreja europeia, no nome de Jesus, se comprometa com o discipulado, o relacionamento. Em nome de Jesus, nós clamamos pela cura dos pastores e profetas que vem a partir de Cristo, Jesus Cristo. Nós clamamos no nome de Jesus para que a Europa volte a ser berço de missionários, para que a Europa retorne à luz da palavra e no nome de Jesus nós abençoamos a Europa para novamente ser celeiro de missionários, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, igreja. Fica aqui, vamos orar com você. Estenda sua mão para cá, por gentileza. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela vida da Lorena. Nós abençoamos, ó Deus, ela como missionária desta comunidade, esta casa, Deus, que tem a alegria de poder servir com ela onde ela pisar. Abençoe agora os próximos passos, o casamento, que ela, ó Deus e o Henrique possam receber do Senhor toda a provisão espiritual, material, financeira, de dons, de talentos para poder servir ao Senhor e cumprir o propósito que o Senhor os colocou a fazer nesta terra, Pai. Deus, nós colocamos a vida dela diante da Tua presença, para os novos desafios, o Senhor esteja direcionando, fortalecendo e dando a Tua presença e a Tua provisão. E onde pisarem esses pés, que sejam prósperos, frutíferos e ganhem almas e faça a diferença para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Nós vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas, e eu queria dizer para você, que quando você vem aqui à frente devolver seu dízimo, a sua oferta, quando você faz por cartão ou por Pix, você está indo para a Europa, você está indo para Angola, você está indo para a Albânia, está indo para países da África Ocidental, você está indo para o interior do Mato Grosso do Sul, na aldeia indígena, você está indo em bairros carentes dessa cidade, você está indo em tantos lugares, porque às vezes os seus pés não vão
Às vezes fisicamente você não consegue ir, mas financeiramente você consegue ser um provedor. E louvado seja Deus pelos seus recursos, louvado seja Deus pela sua generosidade, e louvado seja Deus por a sua consciência de que você não está dando dinheiro à igreja, você está investindo valores no reino de Deus, você está promovendo a obra de Deus. Então, quando você vier ofertar e dizimar, que você venha com esse coração grato, entendendo que Deus te deu os recursos para que o reino dele possa ir mais além e mais adiante. E sim, com certeza, como tudo que acontece nesse mundo precisa de recursos financeiros, a igreja, o reino também se move nesses recursos que você deposita. Por isso, invista, entregue, mas se você por um acaso hoje veio despreparado, ou se você não tem o que oferecer, nós queremos orar, queremos abençoar a sua vida, para que em breve você possa receber recursos e também poder ofertar. Porque a Bíblia fala que mais bem-aventurado é coisa dar do que receber. E aqueles que dão e que ofertam sabem como é bom dar ao invés de pedir emprestado. Então nós vamos orar e vamos abençoar para que os recursos que estão em suas mãos possam ser bênção também no reino de Deus. Pai, abençoe cada mão que vai generosamente ofertar e que essa semente possa frutificar em todo o planeta Terra, como recursos dados para a promoção do Teu reino. Se existem mãos vazias que não podem ofertar, nós pedimos a Tua provisão, e que essa igreja seja uma bênção na vida daqueles que nada têm, para que seja provisão, sustento e força, através das mãos daqueles que têm. Assim oramos em nome de Jesus, amém. Enquanto nós cantamos, você pode vir aqui à frente e devolver seu dízimo e sua oferta. As palmas. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiaremos, ó Pai. Tu és o meu Senhor, teu nome eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei.
Aleluia, Pai desse Deus, bendito seja o Senhor, ó Pai. Estamos diante de Ti na Sua presença, ó Pai, porque cremos que não há barreiras, ó Pai, que possamos Te alcançar, ó Deus. Pois naquela cruz o Senhor morreu em nosso lugar, ó Pai, e o véu foi rasgado, ó Pai, e hoje temos liberdade para Te adorar, para Te engrandecer, ó Deus. Pois reconhecemos e sabemos que o Senhor é o nosso Rei, ó Pai, e a Ti é todo o nosso louvor e a nossa adoração, ó Pai. Por isso estamos aqui, ó Pai, para dizer, ó Pai, que sempre, ó Pai, que sempre louvaremos ao Senhor e ao Seu santo nome, ó Pai. Independente do que estamos vivendo, ó Pai, do que estamos passando, ó Pai, o Seu nome será exaltado, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, receba o nosso louvor essa noite aqui, ó Pai. O Senhor tem liberdade aqui no nosso meio, ó Pai, para fazer a Tua vontade em nós, ó Deus. Perdoe nossas falhas, nossos pecados, ó Pai. Deixa que nada atrapalhe, ó Pai, de nosso louvor chegar ao Teu trono de graça, ó Pai, como um perfume suave, ó Deus. Teu amor é devoto. Eu nunca vi amor assim. É como uma aliança, é como um voto entre nós dois. É Teu amor permanece em meio à tempestade e além do horizonte. Misericórdia atrás, fiel tem sido a mim. Fiel sempre serás, sei que nunca falharás. Então cantarei, meus lábios sempre Te louvarão. Você pode declarar isso? Meus lábios sempre Te louvarão. Meus lábios sempre Te louvarão. Sempre Te louvaremos, ó Pai. Meus lábios sempre Te louvarão, sempre Te louvarão. Tudo é para Ti, Senhor. Recebe o nosso louvor. Tu és Pai para os órfãos, Tua bondade não tem fim. Toma as minhas fraquezas e me tornas forte em Ti. Me fazes mais como Tu, investes de esplendor, trazes belezas das cinzas. Pois Tua noiva eu sou, livre da vergonha e da condenação, conhecida por quem Tu és. Então cantarei, meus lábios sempre Te louvarão, sempre Te louvarão. 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 Te louvarei, Te louvarei. Em uma só voz cantamos santo, digno Deus. Te louvarei, Te louvarei. Em uma só voz cantamos santo, Te louvaremos, Senhor. Te louvarei,
te louvarão, sempre te louvarão. Meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Te louvarei, te louvarei. Em uma só voz cantamos santo, digno Deus. Te louvarei, te louvarei. Em uma só voz cantamos santo, digno Deus. Estamos aqui neste lugar para te adorar. Por isso eu quero convidar você a dizer palavras que engrandeçam o nome do Senhor, dizendo que Ele é santo, maravilhoso. Senhor, te louvamos, ó Pai, te engrandecemos nessa noite aqui, ó Pai, pois o Senhor é santo, santo e incomparável, ó Pai. Tu és o leão da tribo de Judá, Tu és aquele que está aqui neste lugar. O Senhor é aquele que reina em nossas vidas, ó Pai. Receba o louvor e a adoração da sua igreja essa noite aqui, ó Deus, pois santo, santo é o Senhor, digno do nosso louvor e adoração, ó Pai. Sempre te adoraremos, ó Pai, independente do que vivemos, ó Deus. Vamos mais uma vez dizer que meus lábios sempre te louvarão, pois esse será o nosso tema, o nosso louvor durante essa semana. Lembraremos dessa canção, que sempre, sempre louvaremos ao Senhor, independente do que vivemos. Sempre te louvarão meus lábios, sempre te louvarão, sempre te louvarão. meus lábios, Sempre te louvarão. sempre te louvarão, Meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Tudo é pra ti, ó Pai, pra tua glória, pra tua honra, Senhor Jesus, amém. Pode se assentar, igreja. Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos amados, amém? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos, ministério de louvor, queridos, irmãos preciosos. Que alegria estarmos juntos nessa noite, para juntos engrandecer e louvar ao nome do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos para receber nessa noite um recado dos céus, um recado do coração de Deus. Nós estamos falando sobre tempo de crescer, o tempo de crescimento. Queridos, e hoje nós gostaríamos de falar algo que eu tenho certeza que é o desejo do coração de Deus, que eu e você venhamos crescer, crescer em adoração. É o desejo de Deus que eu e você venhamos desenvolver uma vida de adoração. Eu creio que no decorrer dessa revelação, dessa palavra que será ministrada, irá trazer uma compreensão maior sobre o que realmente é uma vida de adoração que o Senhor deseja. Não se limita a uma vida de adoração somente em momentos como este, ainda que sejam momentos, expressões de adoração, reunirmos como igreja, ao centralizar o nome de Jesus no culto, levantar nossas mãos aos céus e adorar o Senhor, e a invocar a presença dEle. Isso sim é adoração, mas não se limita somente a isso, uma vida de adoração. E para isso, irmãos, eu quero encorajar você a meditar e refletir comigo uma passagem muito conhecida sobre a trajetória do povo de Israel. Nós estamos falando às terças-feiras sobre lições na vida de José. Nós sabemos que José, ele foi um instrumento de Deus para salvar, poupar, preservar a geração a qual Deus havia abençoado por meio de Abraão, por meio de Isaac e Jacó e por seus filhos. Queriam preservar, que por meio de Abraão seriam abençoadas e benditas todas as famílias da terra. José foi um homem, foi um instrumento de Deus que
Sabemos a sua história, quando ele já estava no Egito, foi levantado como governador, um homem que estava lá para cumprir um propósito de Deus. Neste período que você olha e observa o livro de Gênesis, no último capítulo, você vai perceber que toda essa geração, especialmente de José, ele morreu. Quando entra em Êxodo, logo no primeiro capítulo, eu estou com você no versículo 6, que diz: faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Geração essa que junto com José, desfrutaram de uma hospitalidade. Eles foram bem-vindos no Egito, isso por conta de José, que de fato foi relevante, foi um instrumento de Deus, foi amigo de Faraó, teve muitos oficiais egípcios que o acolheu. E assim, toda a família de José, que vieram de uma outra terra, de Canaã, e habitaram numa cidade chamada Gósen, no Egito. Vieram em torno de 70 a 75 pessoas junto com Jacó, morando lá. Passado-se essa geração, diz o versículo 8, eu estou com você em Êxodo capítulo 1, no versículo 8, diz que o faraó não conhecia nada sobre José, não quis nem saber quem era ele. Ele tinha uma grande preocupação. A preocupação era o seguinte: este povo, israelitas, que se multiplicaram grandemente, se tornou um povo forte e poderoso, de tal maneira que se eles se alinhar com os nossos inimigos, nós não teremos chance alguma. Tornou-se uma preocupação. Agora veja, da hospedagem para a opressão, porque Faraó, ele disse claramente para os seus oficiais: vamos usar de astúcia. Preste atenção nessa palavra, astúcia. Lembra quem? O diabo. Ele é astuto. Ele disse: vamos usar de astúcia e fazer duas coisas. Primeiro, vamos impor mais serviço, mais trabalho, para que eles continuem tendo medo de nós e para que eles continuem sendo nossos escravos. Tanto é que este povo de Israel, que estavam vivendo no Egito, eles construíram duas cidades importantes, tudo trabalho braçal. Eles ficaram 430 anos no Egito, mas não foi 430 anos que eles viveram lá como escravos, como nós falamos, que ficaram um tempo em que eles foram muito bem recebidos, estavam bem hospedados, mas agora eles passaram a viver uma escravidão, e para isso, a primeira lição foi que usar de astúcia foi de ser mais severo, impor mais regras, para que eles trabalhassem mais e mais. E segundo plano diabólico que a Bíblia nos diz, é que Faraó disse o seguinte para as parteiras: que todos os meninos que viessem nascer das hebreias, que fossem mortos, assassinados. Graças a Deus, que as parteiras eram tementes a Deus e não fizeram esse plano maligno, diabólico, até que Faraó descobriu por que não estava acontecendo isso, porque a intenção era poupar as meninas para que viessem casar com os egípcios e assim se tornar uma nação do Egito. No entanto, ele faz a terceira tentativa diabólica, lançar no rio os meninos, e um desses foi lançado, nós sabemos a história, foi quem? Moisés. Ainda no final do capítulo, o povo clama a Deus, e Deus lembrou da aliança que ele havia feito com Abraão. Deus ouviu o clamor deste povo, e no capítulo 2 nós percebemos Deus despertando um homem chamado Moisés. A história dele, vocês podem olhar lá, Deus usando a vida dele como um plano para resgatar o seu povo, tirar de lá. E no capítulo 3, queridos, nós vemos claramente o agir de Deus. O que ele fez para o seu povo é semelhantemente o que Jesus fez por nós. Interessante que Deus começa a preparar Moisés para ser um instrumento para resgatar o seu povo, e diz claramente que
Eis que eu ouvi o gemido do meu povo, o quanto eles estão sofrendo. Eis que vos desci para os livrar e para os fazer subir numa terra que eu prometi. Olha que tremendo, o Deus que desceu para nos fazer subir, nos resgatar, e prepara Moisés para essa missão de resgate. No entanto, Deus havia falado para Moisés que não seria algo simples, não seria algo que bastava dizer, estou aqui em nome do Senhor para libertar o seu povo. Interessante, você pode olhar em Êxodo capítulo 3, verso 19, diz o seguinte: eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir se não for obrigado por mão forte. Veja bem que Deus, pela sua soberania, pela sua onisciência, que sabia de todas as coisas, que sabe de todas as coisas, já havia falado para Moisés o seguinte: eu sei que ele não vai ceder facilmente, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei, e no meio dele, depois disso, o rei os deixará ir. Eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios, e quando vocês saírem, olha que tremendo, não será de mãos vazias. O meu povo, vou resgatá-los, vou tirá-los de lá, mas eles não vão sair de mãos vazias. No capítulo 5, queridos, quando Moisés se apresenta e fala com Faraó, preste atenção, o que ele disse: deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. O Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, não deixarei Israel ir. Queridos, preste atenção numa coisa. Algumas traduções diz, quando fala uma festa no deserto, por vezes está se referindo a adorar, para vir, deixe meu povo vir, sair para me adorar. E essa atitude de Faraó revela uma arrogância ao dizer: quem é o Senhor para que eu deixe ir? Para deixar o meu povo ir. Agora veja aqui o conflito. Para Faraó, Israel era quem? Os seus escravos, ou seja, são os meus escravos. Moisés chega diante dele e diz para Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir, é meu povo. Aqui trata-se, esse ponto, irmãos, uma questão de direito. É o meu povo. E Faraó dizendo: não, este é o meu povo, deixe o meu povo ir. Faraó é uma figura de uma divindade, embora no antigo Egito havia mais de 80 divindades. E Faraó era uma figura de um Deus. Tinha um respeito como um senhor, como um soberano de toda a terra do Egito. E preste atenção que aqui começará, irmãos, a entrar numa mensagem que começou um conflito, Deus revelando o seu poder para mostrar: eu sou o Senhor. A partir de agora nós iremos compreender isso, irmãos, nessa perspectiva que se trata não somente de um rei com coração endurecido, mas trata-se do nosso inimigo, na figura do opressor, daquele que é astuto. Iremos perceber como que ele tentou negociar ao perceber que não poderia nada contra a ação de Deus. Por quê? Nós sabemos que logo Deus começou a manifestar o quê? As pragas. Foram 10 pragas. A primeira logo impressionou por um pouco, mas a segunda, que veio um enxame de moscas, que consumiu todo o Egito, e menos a cidade de Gósen, onde habitava o povo de Israel. É impressionante ver como que Deus está no controle de tudo para preservar o teu povo. Sabemos pela história que nenhuma dessas pragas atingiram o povo de Deus, a saber, o povo de Israel. Eu fico pensando como que Deus controlou até mesmo as moscas, para não chegar naquela cidade enquanto havia um enxame
que cobria toda a nação do Egito. É tremendo isso. E quando começava a ficar tenso, quando Deus começava a pesar a mão, Faraó, ele começou a tentar negociar isso com Deus, ou negociar isso com o seu povo, o povo de Deus. E eu acredito que a mesma forma que ele tentou negociar o povo de Deus para ir, é a mesma astúcia, a mesma maneira que ele usa hoje para tentar negociar aquilo que Deus chamou para fazer, que é para adorá-lo. Preste bastante atenção. Nesse segundo momento da manifestação do poder de Deus a essas pragas, olha só o que ele disse. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: vão e ofereçam sacrifício ao seu Deus, mas sem sair dessa terra. Com uma condição: sem sair dessa terra. Você vai perceber que das 10 pragas, 4, ele tentou negociar. E a primeira foi essa negociação que tentou. Preste atenção. Sem sair da terra. O que Faraó, e pensarmos na figura do diabo, quer tentar negociar conosco? O que ele está dizendo com essa palavra? Mas sem sair dessa terra. Sabe o que significa isso em outras palavras? Está dizendo, é uma adoração sem mudança de vida. Vocês podem adorar a Deus, mas não precisa mudar daqui. Podem adorar a Deus aqui no Egito, mas não saiam da terra. Ou seja, não precisam ter mudança. Irmãos, como nós podemos ofertar um culto a Deus sem mudança de vida? Como adorar a Deus se não for por meio de uma transformação de vida, a qual estamos testemunhando que Jesus Cristo verdadeiramente mudou a minha maneira de viver? Se não for por meio de um encontro com Cristo, irmãos, e não testemunharmos por meio de uma mudança de vida, é por isso que o diabo não importa que adoremos ao Senhor, se isso não exigir mudança. Que adoração é essa, irmão, sem mudança de vida? Que adoração que eu estou ofertando ao meu Deus, se não for por meio de uma mudança de vida? O inimigo não se importa, deixa eu te dizer, que venhamos a adorar a Deus, se isso não signifique nada, se não houve uma mudança de vida. Que adoração é essa que não testifica uma mudança de vida? A mesma tática é usada hoje também. Tá bom, não tem como eu impedir. Veja bem, a tática do inimigo que foi bem exposto, irmãos, para mim, veja bem, Deus poderia, diante do seu poder e sua glória, destruir só no sopro todo o Egito, Faraó, mas não, o Senhor revelou uma das táticas do inimigo, as quais ele tentará contra a igreja do Senhor nos dias de hoje. E uma dessas táticas que ele sempre vai, é o seguinte, ele não pode impedir, mas tenta atrapalhar, ou seja, negociar. Porque sabemos em questão de direito, nós temos o direito porque nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Nós somos comprados pelo um alto preço, pelo sangue de Jesus. Agora, quando olhamos na outra maneira, veio a 4ª praga. Mais uma vez, quando veio a consequência, a mão de Deus pesou, Faraó tentou negociar mais uma vez, dizendo o seguinte: então Faraó disse: eu os deixarei ir, para que ofereçam sacrifícios ao Senhor seu Deus no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe. Mais uma tentativa de negociar a adoração. Mais uma tentativa de dizer assim: olha, tudo bem, mas não vão muito longe. Sabe o que significa isso, irmãos meus? Significa uma adoração limitada. Sabe, uma adoração limitada que não vai muito longe. Chega, dá um passo, mas fica estagnado, estaciona a sua vida espiritual, estaciona a sua fé, fica estagnado. O inimigo, ele deseja isso, que eu e você venhamos ficar limitados quanto a uma vida de adoração. Não vai muito longe,
São pessoas, irmãos, que ficam simplesmente, eles dão até um passo na sua fé, mas não passam disso. A verdade é que o diabo deseja manter o domínio em alguma área. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, podem ir, eu deixo. Não, não é o inimigo que deixa. É o Senhor que governa, é Deus que governa nossas vidas. Mas preste atenção, irmãos meus. Quantas vezes nós ficamos limitados a uma vida de adoração ao Senhor? Não vai muito longe. Irmãos, se o Senhor deseja que você venhamos viver uma vida plena, abundante em Cristo, isso é por direito. Nós temos em Cristo Jesus. A questão é por que ficarmos estagnados, por que não ir mais longe? Porque quanto mais perto de Deus, mais longe estaremos da influência deste mundo. Mais perto de Deus. E muitos acabam negociando ao acreditar essa proposta, essa oferta. Olha, você pode até adorar a Deus, mas não vai muito longe. Pode até ir na igreja, mas não precisa se batizar, não. Se batizou, tá bom, mas não precisa se envolver nos ministérios da igreja. Muitos não vão mais longe na sua vida de adoração, se limitam a isso. Onde você se identifica, irmão precioso? Onde você se identifica nisso, minha querida? Uma adoração limitada que não rompe, que não avança, não vai mais longe, mais perto de Deus. E muitos irmãos ficam negociando, ouvindo essa astúcia do inimigo. Olha, não tenho direito sobre a vida dele, mas vou tentar negociar isso. É como se o inimigo falasse assim: vamos negociar a sua vida de adoração com Deus. Você tem o direito de ser uma pessoa íntima dele como filho e filha. É o direito que você tem de ter uma intimidade com Deus. Mas vamos tentar negociar para você não muito longe, não precisa ir muito longe. Não precisa levar Deus a sério assim, não precisa se posicionar com relação ao pecado e com tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Irmãos, veio na 8ª praga, novamente, ele tentou negociar. Veio as moscas, na 4ª praga foi os gafanhotos, e nessa 8ª, ele disse mais uma vez. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhe disse: vão e adore o Senhor, o seu Deus, mas eu gostaria de saber quem são os que irão. Moisés respondeu: iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Então Faraó disse: que o Senhor esteja de fato com vocês, se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças. Vejam, vocês têm más intenções, mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adorem o Senhor. Mais uma tentativa de negócio. Negociar uma vida de adoração, sendo que Deus deixou bem claro de desfrutarmos uma vida abundante nele. Preste atenção, o que significa isso, irmãos meus? Sabe o que significa, o que está querendo dizer? Que adoração sem família. Adorar a Deus não precisa de família, não precisa adorar em família, só o homem, ou só a mulher, só alguém da casa que deve adorar a Deus, ou seja, está também colocando uma certa limitação ou uma condição, dizer o seguinte: olha, adorar a Deus não precisa adorar em família, viu? Tá, deixa os homens, porque não, ou seja, não precisa adorar a Deus em família. Irmãos, isso é uma mentira, que infelizmente muitos de nós estão acreditando nisso. Nós podemos e devemos adorar a Deus em nossa casa, adorar a Deus em família, irmãos. Adorar a Deus em família, como é maravilhoso reunir a família, ter um culto doméstico. Alguma vez você tomou a iniciativa de adorar com sua família e fazer um culto em casa, sem precisar do pastor ou algum líder ou alguma outra pessoa? Você mesmo: olha, hoje nós vamos ter um culto aqui em casa, de louvar ao Senhor, adorar a Deus.
Porque, irmãos, nós podemos e devemos adorar a Deus com nossa família. Adorar ao Senhor. Por isso eu quero te encorajar, você, em nome de Jesus, coloque isso em prática. Adore ao Senhor em família, um culto doméstico, a reunir em casa e adorar ao Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque o inimigo tentou negociar isso, dizendo assim: olha, só os homens, porque não precisa toda a família para adorar a Deus. Toda essa objeção na realidade do inimigo estava expondo claramente qual é a vontade de Deus. Tudo aquilo que o inimigo tenta se impor é exatamente a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Se ele havia essa objeção dizendo assim: não, só os homens, porque Deus deseja toda a família no altar dele. Toda a família adorando ao Senhor. Adorar a Deus em família, irmãos. É a esposa que ora, marido que ora, os filhos juntos, irmãos queridos. Uma coisa, pode ter certeza disso. Se você orar com a sua família, você receberá uma autoridade, uma ousadia tão grande para orar com qualquer pessoa. Agora, uma das coisas que a gente fica bloqueado de orar, não é tanto timidez. Na verdade, a gente se sente desencorajado por não fazer o que deveríamos fazer, a começar em casa. Não tem como começar na rua, não tem como começar na igreja, ou começar em outro lugar, se não começar em casa, uma vida de adoração, irmãos. E o inimigo exatamente quer isso. Não precisa adorar a Deus em família, não. É exatamente o que Deus deseja, irmãos, porque quando nós oramos em família, a família torna-se mais forte, mais unida, mais crente, firme no Senhor, porque o inimigo teme. Família inteira adorando ao Senhor, unidos, vivendo um só propósito, ele teme. Como é bom, irmãos, mas você irás saber como é bom isso se você experimentar, irmãos, se você viver isso, saber qual que Deus está nos chamando para isso. E por fim, na 9ª praga, veio trevas que consumiu todo o Egito, salva a cidade, estava toda iluminada pela presença de Deus. Moisés, mais uma vez, Faraó tentou negociar. Interessante que ele revela uma pessoa de coração muito duro, um coração ímpio, que até às vezes pediu oração, até usou o nome de Deus, mas isso só para se livrar da consequência, não de querer se arrepender diante de Deus. E mais uma vez, o Senhor manifestou os seus sinais. E veja a resposta, mais uma vez. Então o faraó chamou Moisés e lhe disse: vão e adorem o Senhor. Fiquem somente os seus rebanhos e o seu gado. As crianças podem ir com vocês. Sabe o que ele está propondo aqui, irmãos? Uma forma de negociar. E essa tática não é diferente hoje. Ele quer negociar com você dizendo o seguinte: adoração não inclui as finanças, muito menos seus bens. Adorar a Deus não inclui isso. Lembre-se disso, irmãos. Toda e qualquer objeção de Faraó ou do inimigo está se revelando a vontade de Deus para nós. E quando olhamos na palavra em Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10, você conhece esse versículo: honre ao Senhor com seus bens e com as premissas de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Sabe, irmãos, muitas pessoas desejam transbordar, mas como vai transbordar sua vida de Deus se não houver honra? A honra é o princípio para que você venha transbordar, ser cheio de Deus na sua vida. É uma conversa para outro momento, esta palavra, o princípio da honra, que isso transborda, que isso é algo que Deus abençoa. Mas a adoração, irmãos, inclui sim tudo que somos e tudo que temos. Tudo que somos e tudo que temos. Meus bens, minhas finanças, de forma alguma isso não vai entrar nos céus, é verdade, você está certo disso. No entanto, isso tudo é útil para reverter em frutos celestiais. Nós ouvimos aqui um testemunho. Você ouve com frequência como nós amamos investir em missões, investir para que a palavra de Deus continue sendo proclamada, anunciada. Nosso dinheiro, irmãos, não vai entrar nos céus, mas pode fazer coisas celestiais aqui na terra.
pode fazer coisas celestiais aqui na terra, irmãos. Nosso carro não vai entrar nos céus, é verdade, mas pode promover coisas celestiais aqui na terra. Servir alguém, buscar as pessoas para vir para o culto, servir alguém para ouvir uma palavra, irmãos. A adoração, irmãos, inclui finanças, inclui bens. Exatamente o que o inimigo disse: olha, deixa aqui suas coisas. Vão, tudo bem. Ou seja, ele viu que não tinha condições de tentar impedir, mas deixe pelo menos aqui a criação, deixa aqui os seus bens. Não. Sabe, irmãos, uma das coisas maravilhosas que nós olhamos nessa palavra, que a adoração que Deus requer de nós não devemos negociar uma adoração a qual o Senhor requer, espera de nós. Veja bem como a postura de Arão, de Moisés e Arão, diante dessa fala. Olha só a atitude dele, diz o seguinte: e todos os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará. Ei, Jesus amado! Porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Ah, irmãos meus, sabe o que significa isso, queridos? Significa que nós podemos e devemos adorar ao Senhor em detalhes. Isso aqui alguém diz assim: olha, eu não negocio com o inimigo nem sequer uma unha. Nem uma unha eu negocio. Tudo é para o Senhor. Tudo é para a glória de Deus. Não negocio nem uma unha sequer. Não tem direito esse infeliz da minha vida, porque Jesus me comprou, me lavou, me redimiu de todos os pecados. Nem uma unha tem direito esse infeliz. Não, farol, aqui não. Nem uma unha não vamos deixar aqui, você quer saber. Não tem negócio. Eu posso e devo adorar a Deus em família. Podemos adorar a Deus através de uma transformação de vida. Podemos adorar a Deus completamente, irmãos, com uma transformação, sim, com nossos bens e tudo que o Senhor nos confiou. Adorar a Deus em família, adorar a Deus em casa, adorar a Deus no trabalho, onde colocar a planta dos pés. Adorar a Deus. Isso porque, irmãos preciosos, a adoração, que é adoração, é inegociável. Por isso, em nome de Jesus, não negocie a sua adoração. Tudo aquilo que é objeto, alvo de adoração, não negocie. Não negocie a sua voz. Acabamos de declarar aqui: cantarei para sempre a Ti, Senhor, cantarei. Não negocie a sua voz, adore somente ao Senhor. Não negocie a sua voz, não negocie o seu corpo, ele é templo, habitação do Espírito de Deus. Pare de negociar o seu corpo por um momento de prazer. Pare de negociar. Pare de ficar negociando aquilo que o Senhor Jesus já comprou para um alto preço, irmãos. Ficar negociando. Pare de ficar negociando o seu tempo. Não negocie aquilo que é alvo, objeto de adoração ao Senhor, queridos. Não devemos negociar, irmãos. Nossa adoração ao Senhor é inegociável. Não negocie, não tem negócio. Posso adorar a Deus com o meu tempo, adorar a Deus com o meu corpo, adorar a Deus com a minha voz. Tudo que há em mim bendiz o nome do Senhor. Tudo que há em mim. Quero encorajar você, querido, em nome de Jesus. O que você tem negociado? O que você tem negociado? Acreditando nessa astúcia do inimigo. Ele sabe que não tem direito algum. Fomos comprados, já falamos sobre isso, mas tentará negociar. Quem sabe alguém vem acreditar no pai da mentira. Negociar. Vamos tentar negociar a sua voz. Canta tão bem, ou até mais ou menos. Tentar negociar o seu tempo. E o que deveria ser tudo, irmãos, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Torna-se algo, irmãos, que nós devemos nessa noite clamar a Deus misericórdia e nos arrepender e humilhar diante do Senhor para alcançar misericórdia dEle. Dizer: Senhor, eu quero te dar tudo que é em mim, tudo que o Senhor me criou, tudo que tenho, para a glória do Teu nome. Eu quero negociar uma vida de adoração. A hora chegou, irmãos, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores. A hora é essa.
A hora é essa em que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. A hora é essa. Quero convidar os irmãos a colocarem de pé, por favor, queridos, preciosos irmãos. Enquanto isso, o Ministério de Louvor vão chegando aqui também, por gentileza. Mas por um momento eu quero chamar você a curvar a sua cabeça, se render diante do Senhor. Dizer: Senhor, eu compreendi que a adoração não é somente levantar as mãos ou declarar glória a Deus, aleluia, mas a adoração ao qual o Senhor nos deseja de nós, que nos deu o direito para sermos em Cristo Jesus novas criaturas, filhos amados. A adoração é por meio de uma transformação de vida, porque quando nós testemunhamos uma transformação de vida, o mérito não é do pecador que se arrependeu, mas sim a glória do Senhor Jesus, que salvou mais um pecador que estava condenado ao inferno. O mérito não é do pecador que volta para Jesus, mas sim da glória daquele que nos salvou. É Jesus que é exaltado. Quando nos convertemos, quando renunciamos àquilo que nos afasta de Cristo, isso é uma forma de adorar a Deus pela nossa transformação de vida, porque estamos declarando: Jesus, Ele mudou a minha vida, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele continua agindo hoje, Ele continua agindo hoje. A adorar ao Senhor, podemos ir mais longe, irmãos, romper com uma adoração limitada, uma vida fria de oração, uma superficialidade que não rompe. O máximo que muitos estão conseguindo ser é só ser frequentadores de igreja, bons frequentadores de igreja. Não é isso, irmãos meus. O Senhor nos libertou para muito mais do que isso. Jesus nos alcançou para vivermos muito mais do que isso. É de sermos íntimos, de adorá-lo, de tal maneira que viemos transportar os céus para nossa casa, transportar este ambiente de culto para nossa casa. Adorar a Deus consiste em adorar em família. Adoramos em família, adoramos o Senhor em casa, adoramos e declaramos, quando declaramos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, isso é uma maneira de estar glorificando o nome do Senhor, com os nossos bens, com as nossas finanças, tudo que o Senhor nos confiou para administrar, para servir, estamos glorificando a Ele. É uma forma de honrar o nome do Senhor. Senhor, nos perdoe por nos limitarmos, quer por ignorância ou por negligência, a uma vida de adoração ao qual o Senhor deseja. Pois o Senhor é digno de toda adoração, Pai. Tu és adorado o tempo todo. E nós queremos, ó Pai, nessa noite, renovar uma aliança contigo, de adorá-lo, Senhor, de todo o nosso coração, Pai. É o momento, igreja, de você abrir seu coração, queridos, e adorar ao Pai, e afirmar uma aliança com Ele, de romper agora, quebrar com todo o negócio a qual o inimigo estava articulando, manipulando. Diz assim: não negocio, a minha vida pertence a Cristo, não negocio com este mundo, não negocio com as seduções deste mundo, com as influências deste mundo, não negocio nem sequer uma unha, nem um detalhe. Ah, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Pai. Enquanto louvarmos o Senhor com essa canção, querido, encorajo você a continuar intensificando este tempo na presença do Senhor Jesus. Aproveite e beba essa água que está sendo derramada ao altar do Senhor, da fonte da vida, para te fortalecer, para te encorajar, no nome de Jesus.
Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. A fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. O nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Sim, Deus, queremos construir a nossa vida em Ti, ó Pai, firmados na Sua palavra, ó Pai, no Seu fundamento, ó Pai, pois cremos, ó Pai, que o Senhor é nosso único caminho, ó Pai, e que dependemos totalmente de Ti, ó Pai. Por isso vamos juntos cantar essa canção dizendo: eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar. Levante suas mãos. Vamos praticar o que ouvimos. Vamos declarar isso aos altos céus, que nós não estamos negociando nada aqui nesse lugar, que estamos firmes e posicionados, que há um lugar sim de adoração, que nós vamos estar e não vamos arredar o nosso pé dali. O Senhor nos chamou para adorá-lo. Levante suas mãos e declare isso bem forte para o faraó desse mundo e para declarar a ele que você vai adorar a Jesus. Sim, você vai adorar a Jesus. Você rompe essa noite. Você desfaz as alianças com os falsos deuses. Você desfaz os vínculos com os ídolos. Sim, você se levanta em adoração.
você rompe hoje. Hoje nesse lugar declare: eu vou, a partir de hoje, eu vou nesse lugar. Jesus, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração. Juntos se declarar que Ele é santo. O santo, és incomparável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Senhor Jesus, nós aqui estamos como igreja. Não estamos mais com os ouvidos atentos. Nós estamos agora com os lábios abertos. Então, Senhor, tire dos nossos lábios agora o perfeito louvor. Tira do nosso coração a adoração que vai tocar esse mundo, que vai tocar a nossa vida, que vai tocar a nossa família, que vai tocar essa cidade, que vai tocar a nossa manhã de segunda-feira, que vai tocar o nosso trabalho, que vai tocar a nossa sala de aula. Tire o louvor essa noite, que vai avançar, que vai nos tirar do Egito, que vai romper as cadeias de Faraó. Levanta a adoração, levanta adoradores, desperta adoradores nesse lugar de adoração, Senhor, porque nós estamos diante de Ti. E eu quero ir mais além. A Tua glória nesse lugar me leva mais além. Eu quero crescer em intimidade. Eu quero aprofundar minha vida. Eu vou, sim, eu vou mais além. Eu vou contigo, eu vou mais fundo. Eu vou construir, vamos declarar isso mais uma vez. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Eu vou me dobrar Não somente a Ti. vou ser Diante dessa terra, eu vou me curvar somente a Ti. construir minha vida em Ti. Tu és. Eu vou confiar. Não vou ser abalado. Não seremos abalados, pois firmados em Ti estamos, na rocha que é o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, e Te adoramos com tudo que temos. Entregamos a Ti a nossa vida, nossa família, pois Teu é o reino e Tu é a glória. Oh, Santo, Santo és, maravilhoso Deus.
faraó dessa terra escute isso. Abre nossos olhos, Senhor. Abre os nossos lábios para que o faraó dessa terra escute isso, Senhor. Mostra, Oh, Deus. o meu coração. Oh, Senhor Jesus. Que o faraó dessa terra escute o que você tem a dizer no Senhor e para o Senhor. Que o faraó dessa terra se assuste, se assombre e recue ao som da adoração desta igreja e desse povo. Que o faraó desta terra se recue diante da sua casa, diante da adoração que está naquele lugar. Sua casa não é lugar de baixeza. Sua casa não é lugar de palavras torpes, de malícias. Não é lugar de funk, de denegrição. Não é lugar de baixezas. Sua casa é lugar de adoração. Sua vida é lugar de adoração. Seus lábios não foram dados para cultuar o Deus dessa terra. Seus lábios não foram dados para favorecer ao faraó, mas seus lábios foram dados para glorificar o Rei da Glória, o Senhor Todo-Poderoso. E que o Senhor que te trouxe a esse lugar te leve em adoração, e que a sua decisão de adorá-lo, a sua decisão de permanecer nessa posição possa perdurar até o dia que o Senhor volte. Leve a adoração, espalhe a adoração, viva a adoração, cresça em adoração e se dobre no altar daquele que é digno, único, santo e o todo-poderoso Deus Jesus Cristo nosso Senhor. Em nome de Jesus, você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Deus abençoe sua vida e espalhe a adoração que começou aqui, que não há de terminar na sua vida. Em nome de Jesus, tenha uma boa semana. Eu vou com